Olá, tripulantes, sejam bem-vindos. É um imenso prazer receber todos vocês aqui, que vocês possam ter uma semana simplesmente sobrenatural. E antes de a gente começar, lembrete, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações e faça parte da nossa tripulação. É um time onde você vai receber todo o conteúdos que vão edificar a sua vida. Então eu vou deixar o link aqui abaixo do Telegram. Participe desse grupo, bacana? Então vamos ao tema de hoje e o tema é: errou? Veja, é um tema que fala muito com a gente. Eu sei que várias pessoas durante a caminhada, durante o percurso da vida, têm cometido vários erros. A gente erra por várias coisas, até coisas banais que a gente nem imagina que a gente poderia errar. Só que tem algumas condições, algumas situações na nossa vida que esses erros, esses pecados geram culpa, geram condenação e automaticamente a gente já se coloca em um lugar onde que a gente não pode prosseguir, onde que aquilo ali se torna uma barreira, aquilo se torna uma prisão da gente viver coisas novas, viver algo novo. E eu quero falar para vocês que não é exatamente assim que tem que funcionar. Na verdade, não pode funcionar dessa maneira, porque Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele sempre quer o melhor para você e Ele sempre vai querer te perdoar, não importa o que você tenha cometido, o que você tenha errado. Não deixe que o passado, ele impeça de você ver o seu futuro. Não deixe que o passado deixe que você progride e que você venha ter novas expectativas, nova vida, novas experiências com Jesus e na sua vida por conta desse passado. Eu quero falar sobre uma passagem muito interessante que me chamou a atenção, que é a passagem que quando Pedro, ele nega a Jesus. Ele nega Jesus 3 vezes. Só para você poder entender o tamanho do que é isso, desse pecado, desse erro que Pedro cometeu. A palavra de Deus fala que dentro dos 10 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, Pedro ele nunca poderia ter negado Jesus e ele negou 3 vezes. Mas o mais legal disso tudo é que quando Jesus ele tem a ressurreição, ele volta, ele não quer saber se Pedro pecou, ele não quer saber se Pedro ele errou, ele não quer saber se Pedro ele chegou num ponto que ele negou conforme ele já tinha previsto. Porque Pedro, quando ele nega Jesus e ele vê que ele errou, que ele pecou, ele se sente tão culpado, ele se sente tão condenado que ele larga tudo, ele largou o ministério que Jesus estava ensinando para ele largou tudo e voltou para a cidade dele, voltou a ser pescador. E não era exatamente isso que Jesus queria dele, não era isso que Jesus queria de Pedro. Então Jesus ele vai até Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde para ele: sim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama? Escuta Pedro responder pela segunda vez: sim, Jesus, eu te amo. Então Jesus fala para ele: então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: tu sabes, Senhor, que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Veja que maravilhoso, Jesus momento algum levou Pedro no passado, momento algum Jesus condenou Pedro sobre o pecado dele. Ele falou assim: poxa Pedro, você me negou 3 vezes, você falou que não ia me negar, olha só para você ver o tipo de pecado que você cometeu. Momento algum Jesus fez isso. Na verdade, ele em momento algum, ele sequer lembrou daquilo que Pedro tinha cometido, porque Jesus ele te ama, assim como ele amava Pedro, e simplesmente ele falou assim: Pedro, se você me ama, vamos junto, vamos nessa, não precisa olhar para lugar nenhum a não ser para frente. Então Jesus ele perdoou Pedro e Pedro se tornou um dos maiores pregadores do Novo Testamento. Aonde que Pedro andava, a sombra de Pedro curava pessoas. Porque, entenda uma coisa, quando você deixa de olhar para o passado e você começa a focar a sua direção no futuro, coisas maiores vão vir, coisas melhores vão vir, milagres vão vir e algo novo e totalmente transformador vai acontecer na sua vida. Quer um outro caso muito real disso? É o caso de Davi. Davi ele cometeu várias transgressões, vários pecados, mas mesmo assim quando Davi pecava, ele rasgava suas vestes, se jogava no chão e ele tinha um coração aquebrantado, ele pedia perdão para Deus. E por isso que tem uma passagem que fala que Davi era um homem segundo o coração de Jesus. Presta atenção, gente, lá em Salmos 145, 14, fala que Deus ele vai
corrigir, Ele vai amparar aqueles que estão errados, que estão culpados, e Ele vai endireitar aqueles que estão curvados. Ou seja, Jesus, Ele é o único que pode te perdoar, Jesus é o único que pode te salvar, Jesus é o único que pode te amparar e tirar toda a dor, toda a tristeza. Entenda que existem cicatrizes nas nossas vidas que naquele momento doeu, mas hoje ressignifica que nós vencemos em Cristo Jesus, que Deus deu uma oportunidade de a gente vencer e de a gente estar aqui hoje para tentar coisas novas. Então eu quero que você entenda que não importa se você errou, é claro que a gente tem que ter o seguinte discernimento: errar pode acontecer, mas não deve ser cometido sempre o mesmo erro e permanecer no erro, porque Jesus, Ele te ama, mas a gente precisa ter discernimento de todas as coisas. Então, entenda que você tem a oportunidade de viver uma vida nova. Não fica preso a isso, não fica preso às suas lembranças, ao seu passado, não fica preso àquilo que traz na sua memória coisas ruins e que deixa de fazer você prosperar, frutificar e ter algo além das suas expectativas, um futuro novo, uma vida nova, aquilo que realmente Jesus quer para você, o seu propósito, a sua vida. Então eu espero que você tenha entendido o estudo dessa semana, que você possa ser verdadeiramente abençoado e que Deus possa fazer coisas novas na sua vida, e que agora, nesse momento agora, eu oro para que Deus arranque tudo aquilo que te atrapalha a seguir em frente. Eu oro agora para que Deus possa quebrar tudo aquilo, todos os grilhões, todas as correntes, todas as muralhas, tudo aquilo que te impeça de enxergar que você tem um futuro lindo, maravilhoso e abençoado por Deus. E eu gostaria que você realmente fizesse isso e entregasse sua vida para Jesus, para que Ele possa fazer algo novo. E que Deus te abençoe. Se você gostou desse estudo, compartilha, curte, coloca no comentário que você foi abençoado, e até a próxima semana com o próximo estudo. Um abraço.